E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Estão prontos para o nosso segundo vídeo aqui do YouTube? Olha só que lugar lindo onde eu tô, gente. Manhã de domingo, dia lindo aqui na Praia do Rosa, quase do lado aqui da Praia do Luz. Então, deixa eu contar uma história para vocês. Quando eu cheguei aqui nesse chalé, que é lindíssimo, para passar esse feriado, eu estava cheio de planos. Planos de trabalho, de projetos, de conteúdo. Vamos tomar um cafezinho? Você viu um cafezinho, a gente vai bater um papo sobre isso, porque eu vou falar para você de algo que eu percebi que estava faltando aqui na minha vida e que quase eu cometo esse erro, que é um erro que tem prejudicado e tem atrasado a sua vida em vários aspectos. Olha que lindo, gente, esse espaço aqui. Eu moraria fácil num lugar assim. Morando em apartamento, sinto muita saudade de ter contato assim com a terra, com o céu, todo dia. E olha só, cheguei aqui, cara, para passar esse feriado de Dia do Trabalhador e fazer algumas outras coisas. E eu me peguei pensando, poxa, que lugar legal, vou poder produzir, vou poder botar em ordem algumas ideias, avançar em alguns projetos que eu estou sempre desenvolvendo por aqui. E aí daqui a pouco, cara, me deu um estalo. Foi um estalo assim, parece que foi uma bênção divina. Me dizendo assim, cara, tu não tem que trabalhar com nada não. Tu tem que aproveitar a tua vida. Tem que aproveitar esse lugar incrível que tu tá. Porque segunda-feira tu vai voltar para tua casa e tu vai ter um monte de trabalho e vai começar tudo de novo. E para contextualizar, gente, eu tô vindo de algumas semanas fora, fui para Curitiba, depois tive eventos também em Brasília, fiquei 2 semanas lá. Foram 5 eventos, várias pessoas, atendimento de mentorados, reuniões, um monte de coisa. E agora seria o espaço justamente para fazer isso que eu estou fazendo, descansar. Mas não apenas descansar, não aquele descansar que tu só vai deitar na cama, mas aquele descansar que tu vai deixar tua mente livre, sabe? Que tu não vai se ocupar em tenho isso e aquilo para fazer. E esse tempo livre, gente, ele é muito, muito importante na nossa vida e muitas vezes a gente negligencia isso. Esse tempo sem fazer nada. A nossa vida ela se tornou sempre fazer, fazer, fazer. Você vai viajar e às vezes você planeja uma viagem, você já sai até com o roteiro pronto, né? O que eu vou fazer? Já que eu vou viajar, eu preciso aproveitar. Ou você vai para o seu final de semana. E aí quando você percebe o seu final de semana, ele está lotado de coisas que seriam para você fazer durante a tua semana. E isso é uma coisa que nos atrapalha de diversas formas. Uma delas é, a gente esquece muitas vezes que assim como nós temos um sistema digestivo para digerir o alimento e a gente come, a gente sabe que depois que come, tu precisa dar um tempo para digerir aquele alimento, para ele ser transformado, para ele ser absorvido, aquilo que precisa ser absorvido, para ser descartado, aquilo que precisa ser descartado. A gente sabe que o nosso corpo precisa disso. Mas muitas vezes a gente nega o quanto a nossa mente e as nossas emoções também precisam disso. O quanto tudo aquilo que você vive na sua vida precisa ser digerido dentro de você, precisa ser integrado, as experiências que você passa, as conversas que você tem, as emoções que você sente, ou às vezes não tem nem tempo de sentir. Sabe aquela coisa de você estar com tanta coisa para fazer que daqui a pouco você escutou algo, aquilo te bateu em algum lugarzinho interno teu, mas tu não tirou tempo para digerir, para discernir, para entender por que aquilo bateu. Ou certas pessoas que elas causam certas situações em você, ou alguma situação estressante, seja lá o que você vive na sua vida, que muitas vezes você não tira um tempo para observar como você reagiu àquilo, como que aquilo te afetou, para aprender com aquilo que foi vivido, para sentir o seu corpo. Então, esse espaço de não fazer nada, o primeiro motivo que ele é importante é para você digerir aquilo que você tem vivido na sua vida, em todos os aspectos.
de ficar com aquilo que você tem para ficar em termos de aprendizados, de soltar aquilo que já não tem por que estar aí dentro. E outro motivo muito importante é isso. É um motivo que não dá nem vontade de justificar porque ele não cabe em palavras. Mas é abrir esse espaço onde você apenas existe. Quantas pessoas eu vejo, gente, quantas pessoas eu ajudo que o senso de valor próprio delas, o senso de merecimento, o senso de ser útil, vem apenas das coisas que elas estão fazendo. O senso de sou bom ou não sou bom o suficiente vem apenas do que você faz, do que você consegue. Quando você foca demais no que você faz, você esquece o que vem antes disso, que é o que você é. E como você vai perceber o que você é se você está sempre fazendo? É quando você para de fazer algo que você começa a criar o espaço para perceber o que você é. E aí a gente começa a conectar. E aí você começa a entender por que você lota a tua vida de tanta coisa. Eu já atendi mentorados, gente, que sofriam porque todos os horários da agenda estavam preenchidos ou com aula de inglês, ou com aula de música, ou com 2 ou 3 sessões de terapia. E querendo ou não, tudo isso acaba sendo mais estímulo. Como você digere o estímulo? A vida ela não é só estímulo, é o que acontece depois do estímulo. E aí a gente começa a entender, e quando a gente vai mais e mais a fundo, por que eu preciso estar sempre fazendo algo? O que acontece quando eu estou fazendo algo? E aí você começa a entender que muitas vezes, mesmo que inconsciente, você lota a sua vida de coisas para fugir de algo. Você já deve estar imaginando o que é isso que eu estou dizendo, certo? Fugir do quê? Ah, Gui, mas eu não percebo isso na minha vida. Será? Será mesmo? Será que mesmo sem planejar, você não acaba atraindo finais de semana onde sempre aparece alguma coisa para você fazer? Quando você vê, você pensou, não, eu não vou fazer nada. E quando você vê, você está lá. Isso já aconteceu diversas vezes na minha vida. Até com coisas que elas são legais de fazer. Quando você vê, você passou ali 2 horas naquilo. E a triste questão disso, o motivo pelo qual você enche a sua vida de coisas é para fugir de estar na tua própria companhia. Doeu? Doeu ou não? Fala se não é verdade. Reflete aí por um instante como que você lida com o fato de estar sozinho. Como que fica o seu mental em saber que você vai passar um tempo sozinho? Sem falar com ninguém, sem olhar o celular, sem música para escutar. Como que é você? Como que é a sua vida? Você com você, sem fazer nada. Provavelmente, para a maioria das pessoas é algo muito desconfortável. Porque existe tanta energia aqui, inconsciente, que ela sempre busca se movimentar para outro lugar. A nossa mente, ela foi condicionada de tal forma que ela sempre precisa estar com algo para te manter ocupado. E é por isso que todo mundo sofre tanto com a sua própria mente. Porque ela mantém você ocupado, ela pede coisas novas para fazer, ela pede novos estímulos e ela te tira do quê? De você. Ela te tira da tua consciência. Ela te tira a tua capacidade de observar. Porque ela quer o quê? Sempre controlar o espaço, o lugar, as pessoas, as experiências. E o que acontece quando você para de fazer algo? Você está no controle? Não. É justamente um abrir mão do controle. Abrir mão de ter que fazer as coisas.
de mudar o ambiente. E aí a tua única alternativa é começar a perceber o ambiente, começar a observar a vida. E aí tudo aquilo que você não tirou tempo na sua vida para sentir, para escutar, adivinha? Tudo aquilo começa a vir à tona. Tudo aquilo que você acumulou, os seus próprios pensamentos, o seu próprio padrão mental, os caminhos que a mente costuma sempre te levar. E aí qual é o próximo passo? Fazer algo em relação àquilo. Tentar achar uma solução, tentar achar um novo fim para aquelas histórias inacabadas que você guarda na mente. Então esse tempo que eu tirei aqui, de simplesmente estar aqui. Sim, também ouvir uma música, também me proporcionar momentos bons, mas em momentos que a minha mente vai estar mais vazia, que ela não vai estar precisando pensar, construir. E isso é muito produtivo. Essa que é o grande paradoxo. A grande maioria das pessoas pensa que se não fizer nada, não vai ser produtivo. Não vai trazer nada de bom para sua vida. E é justamente o contrário. Tudo tem um equilíbrio, como essa minha camiseta mostra. Mas as melhores ideias que eu já tive na minha vida, e talvez você também, foram em momentos de profundo ócio, profundo não fazer, profundo receber. Porque quando isso aqui está cheio, o seu centro receptivo, que fica no topo da sua cabeça, está fechado. Você precisa soltar esse controle dessa identidade limitada, dessa identificação com a sua mente, para literalmente se abrir para receber o que o todo tem para te mandar, o teu eu superior tem para te mandar, o que a vida tem para te mandar, o que a tua intuição tem para te dizer. Então tomara que esse vídeo chegue para você no momento que você esteja precisando ouvir isso e que você se permita ter um tempo, nem que seja 10 minutos, testa aí. Eu já fiz muito isso em vivências. Muitas pessoas me disseram, Gui, foi a coisa mais difícil do retiro, foi ficar sem fazer nada. Mas foi onde eu acessei o que eu mais precisava. Então escuta essa dica aqui do teu amigo. Deixa o like, comenta aqui, me conta o que você achou. Um beijo do Gui. E se você quiser sugerir algum tema para o nosso próximo vídeo aqui, eu estou aceitando a tua contribuição. Muito obrigado por estar aqui. Respira. Acorda e agradece. Beijo do Gui.